Oi pessoal, bom dia, o professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vocês já estão sabendo que semana passada, na terça-feira, eu gravei uma aula de conteúdo e na sexta-feira a análise do patch da semana 4. Então, semana passada foi referente à semana 4. Então, esse primeiro patch já acabou. Eu até o presente momento não recebi o novo patch, ainda nem sei como é que vai ser, se vai ter novo patch, como é que vai ser feito, mas a aula não pode parar. E obviamente eu também não dependo do patch, né? Eu daria aula para vocês normalmente. Bom que agora tem um vídeo, né, que eu posso gravar como se fosse aula mesmo. Então nós vamos seguir com os conteúdos. Provavelmente um dos conteúdos do próximo patch é o descobrimento do Brasil. Então é o tema da aula de hoje, ok? Vamos falar sobre como é que chegaram aqui nas terras onde hoje a gente chama de Brasil, beleza? Então vamos lá. Primeiro, o termo descobrimento a gente quase não usa mais. Por quê? Porque descobrir significa achar algo que não existia. Então o cara descobriu a penicilina, lá o remédio. Então ele descobriu. Esse remédio não existia e ele fez esse remédio existir. Então ele descobriu a penicilina, por exemplo. O cara que inventou a roda, ele descobriu a roda, ele fez a roda, ok? Os portugueses não descobriram o Brasil. Já estava aqui a Terra, eles não fizeram a Terra. Tchururu, tá lá. Tá lá. O que eles fizeram foi achar. Então o que a gente usa hoje é uma palavra muito feia, mas é achamento do Brasil. Os portugueses acharam aqui o território. Né? Antes de 1500 se conhecia a Europa, a África e a Ásia. Eu não lembro da Oceania direito, mas esses três continentes já se conheciam, já havia contato entre eles. Ninguém conhecia a América, né? Do seu lado aí, ó, do lado de cá. Então, esse continente americano que a gente mora aqui hoje não se conhecia. E 1480, 1490 e 1500, alguns barcos vão vir para cá. 1492 é o primeiro, com Cristóvão Colombo, pela corte da Espanha. Ele é um inglês, mas a Inglaterra não vai dar financiamento para ele, então ele vai ter um din-din, consegue dinheiro para fazer a expedição dele pelos reis da Espanha. Então ele vai descobrir aqui a América. Vai achar que é a América, o termo que eu acabei de falar para vocês. E 8 anos depois, os portugueses vão mandar o seu representante, que é Pedro Álvares Cabral, que vai achar o território que hoje a gente dá o nome de Brasil. Teve muitos nomes, né? Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, Terra de Veracruz, mas onde hoje a gente chamou de Brasil, ok? Então, em 1500 a gente foi achado. Já viviam aqui pessoas que a gente chama de indígenas, várias tribos de indígenas diferentes, Tupi, Guarani, tinha um tanto de tribos diferentes, cada um com seu controle, e os portugueses vão usar disso a seu favor. Então, entre 1500 e 1532, eles vão, um período que a gente chama de pré-colônia, né? Não existia uma estrutura para chamar de colônia, eles vão extrair um material que todo mundo conhece, chamado pau-brasil. Então, esse pau-brasil para fazer tinta, para maquiagem, para fazer tinta de roupa, né? Os caras não iam atravessar o Oceano Atlântico para poder pegar madeira para fazer fogo. Né? Lá na Europa tem isso. Então, era por causa dessa tom. O pau-brasil tinha esse tom vermelho para fazer tinta. Então, entre 1500 e 1532, então durante 32 anos, foi tirado o pau-brasil aqui do nosso país, né? Até de onde veio o termo Brasil. Inicialmente foi usado escambo. O que significa isso? Os portugueses chegavam para os indígenas e falavam: olha, aquela madeira ali, né? A árvorezinha ali, eu preciso dela, então corta ela para mim, em troca eu te dou espelho, eu te dou vidro, né? Então, eram duas coisas diferentes. Os indígenas não tinham acesso a esses itens, né, espelho, qualquer coisa que seja, e os portugueses queriam a madeira. Então era uma troca, a gente chama de escambo, ok? Depois vai ter a escravidão. Os portugueses vão escravizar esses indígenas para trabalhar na pré-colônia e depois na colônia. Outra coisa que a gente tem que falar é a questão de por que Portugal e Espanha. Né? Tem tantos países na Europa, tantos países, porque é um continente pequeno, mas com países pequenininhos, então tem muitos países lá dentro. Por que é Espanha e Portugal? A Espanha lá em cima e Portugal aqui embaixo, né, que é o Brasil. Por que não outros países? Então existem alguns fatores que levaram a esses dois países serem os pioneiros, serem os primeiros. Primeiro, são os dois primeiros países da Europa. As primeiras regiões a se tornar país, que a gente conhece hoje como país, foi Espanha e Portugal. Portugal primeiro, depois Espanha. Então é um dos fatores que levaram eles a ser os primeiros a colonizar essas regiões.
Outro fator é o que a gente chama de geografia favorável. Se você for ver, põe um mapa aí, editor, fazendo favor, da Espanha e de Portugal. Olha aí para você ver. Você está vendo que Espanha e Portugal a gente chama de península. O que significa península? Península é um pedaço de terra quase que jogado para o mar. Não é uma ilha, porque a ilha inteira é cercada por mar, mas uma península, está vendo que a maioria, uma grande parte do território deles é cercado por mar? Você pode ver que eles estavam jogados ao mar. Eles já trabalhavam com barco, com pescaria. Até hoje, Portugal é famoso por essa questão de pescado e tudo mais. Então, pela forma da região deles, eles já mexiam muito com o barco. E o barco foi o caminho opcional para poder achar essas terras aqui da América. Por eles estarem muito vinculados ao mar, né, eles também tiveram a primeira escola de navegação do mundo, que é conhecida como Escola de Sagres, em Portugal. E lá eles formavam as pessoas para poder se dedicar ao mar. Né? Formavam marinheiro, capitão, todo mundo que compreendesse como esse ambiente funcionava. Porque imagina direitinho, naquela época, é mais ou menos o que a gente faz hoje com o espaço. Hoje a gente conhece o planeta todo, tem satélite lá em cima que vê tudo. Então você sabe muito bem, por exemplo, que a Terra é redonda. Né? Tem pessoas que acreditam que a Terra é plana ainda. Eu respeito, embora discordo, né? Está provado que a Terra é redonda. E a gente então vê lá o mar, vê até onde o mar vai, depois começa a Terra. A gente sabe dessas informações. Naquela época eles não sabiam. Então você imagina um cara que morava aqui na Europa e aquele mar enorme, o Oceano Atlântico chamavam de mar tenebroso, e esses caras pegavam um barquinho e tinham as caras de atravessar esse mar inteiro. Era muita coragem. Como eles acreditavam naquela época que a Terra era plana, se a Terra era plana, ia chegar uma hora que a Terra caía. Tipo uma cachoeira. Então o mar tá aqui, se você bobeasse, você caía. Você entendeu? Então esses caras eram de uma coragem assustadora. Ok? Então essa escola de Sagres vai ajudar muito, né? Por exemplo, durante o dia você navega olhando o sol. Então eu espero que você saiba, né, que o sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, de manhã cedo agora, 6 horas da manhã, você olha onde o sol está nascendo. Lá a gente chama de leste. Então, você põe sua mão direita lá. Então, por exemplo, o sol, vamos supor que nasce aqui. Você sabe, então, que aqui é o leste. Se aqui é o leste, para cá é o oeste, que é o outro lado. Para frente é o norte, para trás é o sul. Então, aí você já se consegue localizar. Então, se eles estão saindo da Europa e vindo para a América, eles estão saindo do leste e indo para o oeste. Então, o sol... eles tinham que ir em direção ao oeste para ir, em direção a leste para voltar. Então o sol já te mostrava. Se o sol está de manhã cedo, ele nasce no leste, se você seguir ele, você está indo para o leste. Então você está voltando para a Europa. Se você seguir o sol na parte da tarde, ele está indo para o oeste. Então ele está em direção à América. Então eles conseguiram se usar dessa maneira. Mas e de noite? De noite não tem sol. Aí é a hora que eles vão desenvolver a navegação com as estrelas. Você pode ver, olhar no céu, por exemplo... Tem uma constelação aqui no sul, que só se vê na parte sul do planeta, que é o Cruzeiro do Sul. E no norte do planeta existe uma estrela chamada Estrela Polar, que só se vê no norte. Então, essas estrelas vão ajudar os navegadores à noite de navegar também. Olha o tanto de informação que é necessária para poder chegar e voltar da Europa para a América e da América para a Europa. Então, não é qualquer um que pegar um barquinho No remo e ir. Não, deixa eu chegar lá. Não vai chegar, filho. Não se você não conhecer o caminho, ok? Mas é água, professor, é linha reta, mas a linha reta pode ir pra cá, 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 entendeu? Então se você não souber, você vai ficar nadando vai ficar navegando o resto da sua vida lá dentro até morrer de sede ou de fome, entenderam? Então, esses são os fatores principais para que a Espanha e Portugal fossem os primeiros países a chegar aqui na América, ok? E os fatores principais para a chegada aqui de Portugal na América e o que aconteceu com a formação da colônia, que vai virar futuramente o país que a gente chama hoje de Brasil, beleza? Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição para ajudar.